De novo, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e que Jesus possa abençoar nossas mentes, possa abençoar nossos corações, possa nos envolver para que a mensagem que eu trago essa noite possa fazer sentido nas nossas vidas. Nós estamos numa casa espírita. Viemos para uma palestra espírita. E, às vezes, nós discutimos sobre os princípios, sobre em que se sustenta essa doutrina. Nós precisamos entender que a doutrina dos espíritos, ela vem ao mundo, ela se corporifica em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. E com essa publicação, o mundo se abre às mentes, uma oportunidade de entender de onde viemos, para onde vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui, é dada à humanidade. Mas ela é dada à humanidade com um fim, com um objetivo. Qual que seria este objetivo? É o de secundar a humanidade no movimento de regeneração. É auxiliar o planeta Terra a alçar um patamar superior, deixando de ser um planeta de provas e expiações e atingindo um patamar de regeneração. Para isso, a doutrina dos espíritos nos ensina que Deus é a inteligência suprema, é o Criador de todas as coisas. Ela sai daquela ideia de um Deus sentado numa cadeira, segurando um cajado, determinando destinos, para um ser onipotente, um ser onipresente. E mais, um ser amor, um ser justiça, que permeia todos os universos, que está em mim, que está em você, que está na natureza. A doutrina dos espíritos diz que Deus, além da causa suprema e causa primária de todas as coisas, da inteligência suprema, ele nos enviou Jesus. Jesus como o guia, Jesus como o modelo, Jesus como o maior espírito que já pisou no planeta Terra. E quando nós pensamos em Jesus como o maior espírito que já pisou no planeta Terra, nós precisamos lembrar que a doutrina dos espíritos diz que todos fomos criados simples e ignorantes, sem sabedoria, sem conhecimento, sem ciência, igual Jesus. A diferença que há entre nós e Jesus é que, quando a Terra foi criada, Jesus já tinha atingido a escala máxima dos espíritos puros. Já era um ser puro, enquanto nós estávamos na nossa infância, no nosso momento criação. E a doutrina dos espíritos, ela tira um véu dos nossos olhos, dos mais importantes, que é dizer que não somos matéria, que somos espíritos, que nós estamos temporariamente fazendo uso dessa vestimenta chamada corpo. Que o corpo é nada mais do que um instrumento de manifestação do espírito neste plano. Mas que o espírito não depende deste corpo para viver. E ele pode continuar a viver e vai continuar a viver apesar deste corpo. De forma alguma, isso diz que nós não devemos ter o cuidado necessário com essa vestimenta. Do mesmo jeito que cuidamos das nossas roupas, com o melhor sabão em pó, com a temperatura adequada para o ferro,
com o ambiente adequado para poder secar, nós precisamos cuidar do corpo físico. Porque a longevidade dele depende do cuidado que nós vamos ter com ele. A doutrina dos espíritos, outro véu que tira, é que nenhum de nós vai ser enviado para o céu ou para o inferno. Ela diz, sim, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis por cada ação. E somos livres para fazer isso. Podemos fazer o que quisermos. A doutrina espírita não proíbe absolutamente nada. Ela só nos lembra, como nos lembra o apóstolo Paulo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Porque, da mesma forma que nós somos livres para semear, nós somos escravos dessa semeadura. Nós vamos colher aquilo que plantarmos. Então, tudo quanto nos acontece é decorrência desse plantio. A doutrina dos espíritos traz um consolo fantástico. Quer dizer que aquele ser amado que nos deixou, que nos precedeu, que foi para o túmulo antes de nós, continua a viver. Que é possível nos comunicar com ele. É possível entrar em contato com ele. E que nós nos reuniremos cedo ou tarde, pós-túmulo. A dor, às vezes, do afastamento, da distância, ela é grande. Mas isso não é motivo para que não queiramos viver. Porque, ao não querer viver, nós nos distanciamos também daqueles que amamos. Então, não adianta buscar a morte como meio de encontrar alguém querido que já foi. Nós precisamos, sim, cumprir o termo da nossa existência, passar pelo período que fomos enviados para passar aqui na Terra da melhor forma possível. A doutrina dos espíritos, ela nos fala dessa imortalidade e dessa destinação de todos nós à perfeição. Então, todas as vezes que eu olho alguém e diz, nossa, como ele é mau, como ele é perverso, ele é um filho de Deus, igual a mim. E a grande maravilha que nos traz é que o túmulo nos iguala. E o túmulo nos desiguala. O túmulo nos iguala ao dizer que somos todos espíritos e vamos retomar ao mundo espiritual. Independente da nossa bondade, da nossa maldade, da nossa riqueza, da nossa pobreza, da nossa inteligência, da nossa não inteligência. O túmulo nos iguala. Mas o túmulo também nos diferencia absurdamente. Por quê? Porque cada um vai estar ligado àquilo que ligou aqui na Terra. Eu continuarei ligado à minha maldade, se maldade pratiquei aqui. Continuarei ligado à minha bondade, se bondade pratiquei aqui. Porque tudo que ligar na terra será ligado nos céus, nos diz Jesus. Então, nós estaremos em continuidade do que nós fomos aqui. Então, a melhor forma de morrer é viver bem. E viver muito bem. Kardec, na Revista Espírita de 1863, ele faz uma observação que é bem curiosa a respeito dos períodos que a doutrina espírita passaria. Ele fala do primeiro período, que seria o período da curiosidade. Eu acho que é o mesmo período que todos nós ainda passamos até hoje, quando entramos na casa espírita. Quer saber como é, quer saber como é que bate o tambor, como é que fala com o espírito. É a mesma coisa quando a gente chega. Depois passa esse período, a gente vê que não é nada disso, que não tem tambor, é uma decepção para alguns, para outros um grande alívio. Passado esse princípio, esse primeiro momento, que Kardec viveu onde? Em Paris, nos grandes salões, com as mesas girantes, mesas que se movimentavam, mesas que falavam, respondiam a perguntas. Depois vem o período filosófico, segundo Kardec.
que é exatamente com a publicação do Livro dos Espíritos. Esse livro, que originalmente vem com o número de 500 e poucas perguntas, mas já descortinando um mundo novo para o planeta Terra. Um momento marcante para o nosso planeta. É o momento da filosofia, onde muitas pessoas vão questionar, vão ler, beber daquela fonte que vem diretamente dos Espíritos para nós, dizendo de onde viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde que nós vamos. E Kardec fala que, seguindo a esse período, viria o período das lutas, período da perseguição. E é interessante que, quando a gente vai ver um período da perseguição, a gente encontra uma mulher que entra num centro espírita em Paris e enlouquece dentro do centro espírita, é dali levada para um manicômio, tudo isso para desmoralizar a doutrina. Descobre depois, a família vai até o hospício, o manicômio onde ela estava, e descobre que ela tinha recebido um dinheiro para enlouquecer dentro da casa espírita e dizer que era um local que faria as pessoas loucas. Então, você vê a que ponto incomoda uma doutrina como essa, que não quer nos deixar parado no tempo. Eu recebi uma pessoa há pouco tempo que ela me traz uma reflexão sobre isso, e talvez seja importante que reflitamos se isso não acontece na nossa vida. Ela me disse assim: nós estamos perdidos. O mundo nunca esteve tão ruim. E eu disse para ela: olha, engraçado, eu tenho uma visão completamente diferente da sua. Acho que nunca estivemos tão bem. Aí ela: você está doida? Tantas doenças, tanta coisa, é câncer, é não sei o quê, é AIDS, toda hora é um problema, toda hora é um... É engraçado. Eu nunca vi tanto meio de tratar a doença como tem hoje. Antes a gente adoecia e já morria logo. Não se falava de doença porque não tinha tratamento, adoeceu, morreu. Hoje falamos porque tem tratamento, porque tem cuidado. Ela: mas você não vê essa política, como é que está? Essa bagunça que está aí? Eu disse: nunca vi um momento tão bom. Você já viu como é que a gente tem que fazer faxina? Tem que arrasta móvel, tira tudo, a poeira para cá, arrasta o tapete. Então, as coisas aparecem. Não quer dizer que, no seu tempo de infância, isso não existia, não. Existia. Só que estava lá, debaixo do tapete, dentro do armário, escondido. Aí ela: mas, pelo menos, a gente não sofria assim. Olha só como que é difícil querer sair da infância. Não querer, de fato, encarar a nossa vida como adultos que somos. Avaliar os nossos erros, os nossos acertos e redirecionar nossos caminhos. E, para isso, é preciso parar, é preciso refletir. Então, é muito interessante quando a gente fala desse período de luta, porque logo em seguida o Kardec vai falar que vem um período que ele chama, como é que é o nome? Meu Deus, esqueci o nome do período. Secundário. O que seria um período secundário? Um período aparentemente de estagnação, não é? Não dá a entender? Por quê? Se a gente sai da luta, vem para o religioso, depois vem para um período secundário. Mas, logo em seguida, ele fala de um período chamado de regeneração. E é aqui que vem a aflição do humano, quando fala de um período de regeneração. Porque é também na codificação que diz que cabe ao Espiritismo propiciar a regeneração, ou auxiliar, facilitar nesse processo de regeneração. Mas como que o Espiritismo faz alguma coisa? O Espiritismo não é capaz de fazer absolutamente nada. Quem faz são os homens. Então, somos nós, espíritas, que somos responsáveis, e olha só, é responsabilidade de auxiliar na regeneração desse planeta. E como que nós vamos fazer isso? Saindo por aí, pregando, entregando o Evangelho, entregando Livro dos Espíritos, indo pregar em praça pública? Como é que nós vamos ajudar?
nós só podemos ajudar se fizermos a transformação em nós mesmos. E esse período que nós estamos vivendo é o período de pôr a mão na massa. Mas não é o de pôr a mão na massa do cuidar do outro. É do olho no espelho para nós mesmos. Nos olhar, nos enxergar, quais são os meus defeitos, quais são as minhas virtudes. Só que aí nós encontramos um grande problema, e talvez o que esteja dificultando o nosso caminhar, que é a nossa forma de olhar o mundo. A nossa forma de olhar para absolutamente tudo. Se nós vamos avaliar uma palestra como essa, vem cá, vamos avaliar a palestra da Adriana. Se você foi convidado para isso, você vai ficar atento ao mínimo erro meu, a uma fala distorcida, a algo incoerente. A gente não atenta para um todo. O nosso olhar é um olhar pernicioso ainda, porque nós aprendemos assim, nós fomos ensinados assim. Você não aprende que aquela ali é uma tomada, que ali passa energia elétrica, que se você colocar o dedo, vai dar choque. Não. Você aprende enfiando o dedo lá e alguém chega e dá um tapa na sua mão e diz, não. A gente aprende pelo lado inverso. Nós não somos educados. Nós aprendemos pelo não. Nós não buscamos. Olha só, é tão curioso que hoje eu fiz uma reflexão assim. Vamos para um congresso de saúde mental. Oh, que beleza. Sou psicóloga, então um congresso de saúde mental é tudo de bom, né? O que é que nós vamos tratar no congresso de saúde mental? Olha, vai ter um workshop de depressão, um de ansiedade, um específico para o suicídio. Eu falei, a saúde é depressão, ansiedade. O negócio não é de saúde, então é de doença mental, que é o congresso. Né? Mas é assim. Como que é o plano de saúde? Quando vai te vender o plano de saúde? Chega lá, Maurício, na hora que vai vender, fala para você assim, olha, Adriana, com isso aqui, se você passar mal e não tiver uma UTI aqui em Valadares, ó, você consegue um avião, te leva para Belo Horizonte, no melhor hospital, fica lá na UTI XYZ. Ó, tem cobertura para qualquer tipo de doença, até essas autoimunes que tem aí. Tem uma outra coisa, você tem direito a apartamento, ficar internado. Olha que beleza, ficar internado no hospital, num apartamento com direito. Isso é plano de saúde. Então, você vê que é tudo, nós somos todos distorcidos. A psicologia, quando ela vai atender alguém no consultório, ela vai procurar o quê? Que doença que o sujeito tem. E aí, nós precisamos parar e pensar. Será que é esse o nosso foco? Jesus disse o quê para a gente? Que a gente era sal da terra, a luz do mundo, que a gente podia fazer tudo o que ele fazia e muito mais, que a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda e diria um monte para sair daqui e para lá. Ou seja, ele disse, ó, você é muito poderoso. Você tem tudo em você. Mas quando eu peço, quando eu olho, o que é que eu digo? Ah, mas quem sou eu? Pobre de mim. Olha a lente que nós usamos para nos avaliar. Charles Darwin faz uma revolução no mundo quando vem com a evolução das espécies. Ele diz que nós evoluímos numa questão de luta pela sobrevivência, onde os mais fortes se sobrepõem, continuam a viver e passam esses genes à prole. Ou seja, que nós somos seres determinados pela genética. E isso abala o mundo, abala todas as crenças religiosas. Então, os cientistas vão estudar o quê? Os genes, a matéria, vamos lá. Se é tudo explicado pela genética, pela hereditariedade, nós vamos.
E aí vai estudar o gene. E descobre, se mapear o gene, descobre a origem da vida. E aí faz aquele coisa de cientista, chega que nós temos que ter 120 genes diferentes. E aí vai, caça, nós temos 25 mil genes. Aí como é que faz? Não tem nem 80%. E os outros 80% da vida? Aí o projeto Genoma, famoso, vai por água abaixo, porque não conseguiu explicar a vida. Tinha que ter 120 mil genes, não tem, só tem 25. Ah, não, mas a vida, então, está lá, está na célula. Olha só, o organismo tem trilhões, sei lá, 35 trilhões, quem é médico aí, trilhões de células no organismo. E a vida está no núcleo da célula. Então, nós vamos lá, porque a gente já pode isolar a célula, vamos isolar a célula, e vamos tirar o núcleo da célula. E, ao tirar o núcleo da célula, que é o núcleo da vida, mitocôndria, citoplasma, umas membranas que envolvem, vai tudo morrer. Aí tira o núcleo da vida, que é o núcleo das... E as trem continua lá por mais uns 2 meses, acaba morrendo depois de uns 2 a 3 meses, porque o núcleo era responsável pela reprodução. Desgrama de novo, não deu para achar o núcleo da vida. E aí fica tudo voltado para achar exatamente esse núcleo da vida na matéria. E vai dando, no dito popular, com os burros na água. Porque não consegue, porque a origem, a fonte da vida, não está na matéria. Está fora dela. Não é a matéria que é animada aqui. O que anima este corpo que se movimenta é um espírito. Aí, nós vamos partir para o seu Bruce Lipton, um norte-americano, um pesquisador, que um dia, nessa pesquisa da célula, procurando ali, ele começa a perceber que tinha algo para além daquela célula, que não era a célula que determinava, mas tinha algo diferente, que ele denomina como biologia da crença. Ele começa a fazer estudos em cima de crença. Então, pega uma pessoa doente, coloca no estado de relaxamento hipnótico, e essa pessoa era toda coberta de verrugas, e faz uma cura mental, que a pessoa mentalize que aquele braço não tem verruga nenhuma, que aquele braço está perfeito, que está tal, e uma semana depois o braço está limpo, liso, leve e solto. E assim faz no corpo todo. Mas espera aí. Então, tem algo comandando essa célula, que não é a própria célula. A mente sendo capaz de recuperar um corpo. Eu fico impressionado. Por que esse povo não procura Jesus? Seria tão simples. Jesus falou, você pode fazer tudo que eu faço. Você pode curar instantaneamente. Mas, ok, já é um início. Já é um grande avanço nós termos alguém que pesquisa e que diz, olha, tem algo mais do que matéria. E, então, a partir das pesquisas do seu Bruce, outras pessoas começam a avaliar felicidade. O que é felicidade? Então, uma coisa muito difícil de estabelecer. Mas eles vão fazer pesquisas com umas freiras. Pede para que elas anotem no diário. Isso é uma pesquisa que durou mais de 50 anos. Que as freiras, aos 20 anos de idade, anotem nos seus diários, todo dia, façam anotações. 50 anos depois, os diários foram avaliados. As freiras que colocavam assuntos importantes, de alegria, de felicidade, de amor pela vida, elas viveram 10 anos, em média, a mais do que as outras que só reclamavam da vida. Então, tenho, né, esse corpo ainda está respondendo, então, a outras coisas. Algo fora
da matéria. Algo para além. E aí nós buscamos, então, o grande caminho, que é o caminho da felicidade. Aí nós falamos assim, o dia que eu tiver sucesso profissional, eu estou feliz. O dia que eu tiver sucesso material, serei feliz. E aí mais pesquisa vai para cima do sucesso. E descobre que aqueles que entenderam que alcançaram o sucesso não encontraram a tal felicidade. Mas descobre que os felizes encontram a felicidade. Será que a gente consegue fazer uma ponte disso com a importância do espírito ou do espírita para a regeneração deste planeta? Se eu estou bem, as minhas células ficam bem. Se eu entro num ambiente, neste ambiente eu estou bem, eu contamino, que não seria a palavra contaminar, irradio, obrigada, né? Eu irradio o meu bem-estar para o ambiente. A mente, ela não tem distância. Pensamento não encontra barreiras. Então, eu posso irradiar o bem para além das fronteiras do meu pensamento, até para além do planeta Terra. Caso contrário, se eu estou mal, primeira coisa, aí sim eu contamino os meus trilhões de células. E elas reagem absurdamente, tanto ao bem quanto ao mal. Elas vão agir no meu corpo e o primeiro a adoecer, está aqui, euzinha, mal-humorada, doente, revoltosa, queixosa, indo para os cantos, eu vou levar revolta, queixa, tristeza para o ambiente. Vou contaminar o ambiente. Não, mas quando eu fico assim, eu fico lá em casa, deito com meus travesseiros, fico lá. Ok, seu pensamento não encontra barreiras. Você está contaminando o universo do mesmo jeito. Por quê? Porque pensou, materializou. A nossa sorte é que nós não sabemos manter o pensamento. Porque, se nós soubéssemos, faríamos, neste momento, estragos. Mas nós ainda vamos conseguir. E, quando conseguirmos, aí sim, conseguiremos secundar esse movimento, que é o de regeneração desse planeta. Mas como é que nós podemos fazer? Fazendo. Pensando que, ao pensar mal, seu corpo reage mal, seu ambiente reage mal, e você está prejudicando o cosmos. Ao pensar bem, ao sentir bem, ao agir bem, seu corpo reage bem, e você está ajudando o cosmos. Este é o papel do espírita. Será que vigiar e orar faz algum sentido nessa hora de secundar esse movimento? Como vigiar? Quando um assunto começa a ficar denso, saber contribuir para parar, para eliminar, mudar o rumo da prosa. Por quê? Porque, senão, aquilo que já está contaminado aumenta, aumenta, aumenta e vezes. Caso contrário, eu consigo auxiliar e também, obviamente, aquilo que nós irradiamos de positivo, amplia, 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 amplia.
Quando nós recebemos uma inocente mensagem de WhatsApp, onde brasileiros comemoram um empate da Argentina, e nós damos gargalhadas com aquele zap, e passamos ele para outras pessoas também darem gargalhadas, pense que o que está por trás da gargalhada não é algo positivo. Você não está deixando só alguém feliz. Você está passando uma animosidade ou alimentando uma animosidade. Sem querer, a gente faz sem querer, mas faz. E eu mesmo recebi. Se quem me mandou está aí, não se sinta, porque talvez eu também mandaria. Não se sinta assim, nossa, por que fiz isso? Porque a gente faz, isso ainda faz parte de nós. Por quê? Porque nós não vigiamos o suficiente. Nós não somos aqueles que pensamos antes de agir. Não somos aqueles que sabemos nos espíritos e espíritas 24 horas. A gente vai para o centro. No centro, a gente consegue estar concentrado. Porque o ambiente propicia. Mas por que o ambiente propicia? Porque os desencarnados e outros encarnados que colaboram em conjunto para a manutenção do ambiente psíquico estão fazendo limpezas, estão com aparelhos ligados para que o ambiente seja o mais harmônico possível para atender aos que aqui há dentro, encarnados e desencarnados. Como que eu posso contribuir? Para os espíritas antigos, nós sabemos da casa em que os trabalhos eram maravilhosos, e que, no final das contas, a grande responsável era uma senhorinha que sentava lá no final e nunca participava de nada. Mas ela estava ali em trabalho, em doação, com um sentimento elevado. Porque é o trabalho, é a oração, é a vigilância, é o sentimento elevado que nos garante esta paz. E o que é mais importante disso tudo? Quando a gente conseguir esse equilíbrio, a gente entra no chamado grau de felicidade. E quando a gente entra no grau de felicidade, as pesquisas dizem que as pessoas felizes, elas conseguem as coisas com muito mais facilidade. Elas alcançam o sucesso. Inclusive, tem pesquisa dizendo que pessoa feliz, ela enxerga o que o outro não enxerga. E eu falei, é mesmo. Você olha para um pôr do sol e vê uma coisa que ninguém vê. Fazendo, gente, sol põe, para poder ver um sol se pôr, né? Não tem nada para fazer na vida. Mas quer coisa mais significativa do que você avaliar um pôr do sol e dizer, olha, um dia está encerrando, dei conta da minha administração, da minha mordomia, e a maravilha é que esse sol, dia seguinte, vai retornar. E outra oportunidade, se eu não dei conta ainda, vai se abrir para que eu possa, novamente, agir com coerência e ajudar a secundar esse movimento de transformação. Quando eu fui parar para pensar nessa questão de que nós temos um olhar que é um olhar ainda não muito positivo, eu fui atrás de um livro que ele está escrito assim, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, Harvard, que é uma universidade a mais famosa e mais top do mundo, onde os grandes gênios se formam, os grandes prêmios Nobel da Paz se passam por lá, a disciplina que mais tem aluno hoje é uma que é a descoberta da felicidade. Oh, que legal! Como é que nós vamos procurar exatamente a felicidade? E ele dá algumas dicas sobre como buscar a felicidade. A primeira dica que o Chao dá é medite. Pare um tempo e fique em contato com você mesmo, com a sua respiração. Não dê vazão aos seus pensamentos. Volte para si. Fique só com você. 5 minutos por dia. Pessoas que meditam ficam mais inteligentes, porque, olha só, outra descoberta.
a neuroplasticidade do nosso cérebro. Nós podemos expandir a nossa capacidade, a nossa inteligência, o que antes diziam que não, mas hoje já tem comprovação nesse sentido. Então, o movimento da meditação traz você para o centro e favorece felicidade. Aí ele fala assim, haja com bondade. Olha para você ver. Haja com bondade. Parece Jesus, né? Faça o outro que gostaria que o outro fizesse. Seja coerente. Se alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda, ou se bater na esquerda, ofereça a direita. Mas haja com bondade. E ele coloca assim, haja com bondade conscientemente. Aí já faz uma diferença. Qual de nós saiu hoje de casa e falou assim, vou fazer uma bondade? Que bondade que eu poderia fazer? E ele dá um exemplo que ele costuma fazer, isso aí para norte-americano, ou para quem anda lá para onde tem os pedágios. Ele diz que sempre que passa por um pedágio, ele paga o pedágio do carro de trás. É um gesto consciente de bondade. Também estudado que gestos conscientes de bondade geram felicidade. Outro ponto que ele coloca como crucial, ou como necessário para encontrar a felicidade, é a positividade no ambiente. O que é um ambiente positivo? É um ambiente agradável, é um ambiente limpo, é um ambiente que você goste de estar. Então, vá e cuide do seu ambiente para que ele seja um ambiente de harmonia. Outra coisa que ele coloca, gastar dinheiro com pessoas e não com coisas. Gaste dinheiro para ajudar alguém, gaste dinheiro num jantar, num almoço. E eu não posso esquecer dos muitas benesses que a gente recebe no movimento espírita, quando, uma certa vez, eu fui pedir a alguém uma doação para um evento, e eu falei, você me desculpe, mas você já deve estar cansado da gente vir aqui, né? E ele me disse assim, nossa, você não sabe a alegria quando alguém me pede alguma coisa. Porque eu não gostaria de estar pedindo. Então, assim, você imagina como que é você se colocar como alguém que está bem ao ajudar. Isso te faz bem. Isso é muito importante. E, por fim, ele coloca que nós devemos exercitar os nossos pontos fortes. Isso tudo para quê? Para buscar a felicidade. E buscar a felicidade para quê, espírita? Qual que é o nosso objeto de reflexão? Alguém pode me dizer o nosso objeto de reflexão? Como nós podemos secundar o movimento de regeneração do nosso planeta? Não tem caminho melhor do que cultivar em nós a felicidade. Se nós conseguirmos cultivar a felicidade em nós, nós conseguiremos espalhar a felicidade no mundo e transformaremos. André Luiz, quando o único homem chega à plenitude do amor, ele neutraliza o mal de muitos. Gandhi também falou, todos os grandes falaram a mesma coisa. Então, conseguir essa autoiluminação é algo que leva a cada um de nós cumprir o nosso papel no planeta Terra, que é o de ser um coautor com o Pai. Alguém que auxilie o Pai Celestial na regeneração desse planeta. E que o Pai de bondade derrame sobre todos nós aqui presentes bênçãos de cura, de esclarecimento e de muito amor.